Essa é uma franquia que envelheceu junto com a gente. Todos que nasceram ali entre 1990 e os anos 2000 têm um carinho muito grande por Pokémon. E tudo começou em Kanto. O anime tinha traços e histórias simples, um enredo direto. Era o início daquela que seria a era dos desenhos animados. E claro, tudo isso foi melhorando e progredindo com o tempo. Na segunda geração, por exemplo, por mais que ainda simplista e com os mesmos personagens praticamente, fomos introduzidos a novas dinâmicas, como a Batalha da Fronteira. Na terceira, Mei e Max roubaram a cena. Os personagens individuais começaram a ter suas próprias histórias. Torcíamos para que ela se tornasse uma grande coordenadora e que ele finalmente alcançasse a idade mínima para ter seu primeiro Pokémon. Na quarta geração tivemos inimigos com grandes ambições. A equipe galáctica não era brincadeira. Importantes treinadores surgiram, como Cynthia e Paul. E esse último inclusive elevou o conceito de rival, retirando o melhor que uma disputa poderia de Ash. Na quinta, em Unova, finalmente tivemos um enredo que nos trazia reflexões, com a equipe Plasma e seus ideais muito semelhantes às situações que vivíamos no mundo real. Ou você nunca percebeu que eles são basicamente uma representação da Igreja Católica? E em XY, que pra mim é o auge de Pokémon, onde finalmente trouxeram um ar mais maduro à série. Implementaram romance, pautas mais jovens e um protagonista mais maduro, sem perder a velha dinâmica que todos nós amamos. Felizmente, a partir daí tudo mudou, e as próximas gerações, Alola, Galar e Paldea, nunca mais foram as mesmas. Ocorreu um fenômeno que eu gosto de chamar de a infantilização de Pokémon, e é uma tese que há muito tempo eu tenho vontade de transformar em vídeo, porque existe um motivo para tudo que aconteceu. Ou você não sabia? Em meados de 2010, os maiores canais de TV tentaram introduzir desenhos animados visando o público jovem e adulto. Apenas um show, Hora de Aventura e mais pra frente, Gravity Falls traziam temas, referências e reflexões que dificilmente alguém com menos de 18 anos pegaria com facilidade. No episódio O Poder de Apenas um Show, a música na cena da montagem é semelhante a Rush, do Tom Sawyer, de 1891. Em Basta Arrumar as Cadeiras, o Lemon Chef come uma fruta que faz referência a Pac-Man, um jogo sucesso da década dos anos 90, e por aí vai. E por mais que atraísse uma meia dúzia de crianças que gostavam da animação e do estilo desprendido desses desenhos, não eram eles o público-alvo, nem pros ganchos, nem pras referências. Inclusive, quando eles lançaram, eu tinha ali entre 10 e 13 anos. Eu assistia, eu adorava, mas eu lembro que eu tinha a impressão de que era tudo aleatório, que não fazia sentido. E hoje, mais velho, reassistindo cada um desses desenhos, eu consigo entender a profundidade de cada um deles. Por um certo tempo, esse tipo de produção deu até certo, mas exigia muito dos roteiristas e dos animadores. A conta entre produção e retorno acabava não batendo. E foi aí que 3 anos depois, no início de 2013, tivemos a popularização dos reboots, que basicamente refaziam desenhos que já existiam de uma forma mais simplista, como o caso de Jovens Titãs. Um baita desenho que virou isso, e isso, e isso. Isso é um sim. As grandes empresas perceberam que poderiam suavizar os traços, tornar tudo mais caricato, o enredo menos aprofundado e ainda cativar um novo público. Um público totalmente diferente, o infantil. Que assim, querendo ou não, é um público muito mais suscetível à influência e à comercialização de produtos, que vai gerar muito mais lucro à franquia. Sem contar que para se conectar a uma criança com estímulos visuais, basta cores fortes, sons, caricaturas. É bem mais simples. Esse fenômeno nos Estados Unidos se chama Shootish, que seria justamente um programa que se emburrece para facilitar que uma criança pequena acompanhe. E se repararmos bem, esse processo começou em 2013 para 2014. E quando foi que lançou o Pokémon XY? No final de 2013. A Game Freak, atrasada, ainda seguia firme com seu maior sucesso, Pokémon, em uma trajetória onde Ash, por mais que ainda com 10 anos, em todas as temporadas, amadurecia um pouco mais a cada nova aventura. Era notável a evolução do moleque que, enquanto Johto e Hoenn, surgiu inexperiente, inconsequente, se tornou um pouco mais preocupado e comprometido em Sinnoh, enfrentou vilões que traziam grandes pautas em Unova, e finalmente em Kalos lidou com questões importantes, brincou menos e cresceu. Arco esse que encerrou com um selinho, censurado, mas que nos entregou o recado. Ash não é mais criança. Se você reparar bem, nessa região ele lida com ansiedade, com relacionamentos, com medo de não ser bom o suficiente, passa por tudo que nós passamos dos 14 aos 16. E eu confesso que eu botei muita expectativa. Era finalmente tudo que queríamos ver no anime. Ash amadurecendo junto com a gente, e mesmo indo de encontro à tendência mundial da época, curiosamente foi um sucesso.
Até hoje essa é uma das temporadas mais lembradas de Pokémon. Só que esse sucesso foi justamente em um público nichado. A minha geração se identificou muito com a proposta, mas as crianças que de fato movimentam o mercado de brinquedos, cartas, pelúcias e etc, não. E é aí que o problema começa. Em 2016 surgiria a nova temporada de Pokémon, o próximo destino de Ash, e com os resultados de Pokémon XY, a Game Freak, responsável pelo anime, tinha duas opções nas mãos: continuar na mesma pegada dos últimos 15 anos, amadurecendo Ash, ou entrar de vez na onda da infantilização dos seriados. Nessa mesma época, outras empresas que já haviam reciclado seus programas colhiam ótimos frutos com essa decisão. Financeiramente falando, eles tinham mais resultados e menos esforço. E esse é o sonho de qualquer corporação capitalista. Claro, esse tipo de percepção era pública. Todos viam essa nova era surgindo e suas vantagens, entre aspas. E no fim, a Pokémon Company optou por um reboot sutil, sem remodelar toda a história ou recomeçar do zero como o próprio Jovens Titãs Go fez. E se esses motivos não foram suficientes para você, no final de 2015 ainda lançou um desenho que ficou conhecido como Yokai Watch, que mudaria o curso de toda a indústria televisiva do Japão. Ele era um desenho novo que já trazia essa pegada infantilizada, com traços arredondados, enredo simples, e por mais que não tenha sido tão relevante aqui no Brasil, foi um enorme sucesso no Oriente, coisa que preocupou muito a Pokémon Company. Muito, que optou por não arriscar e seguir essa nova tendência. E assim, em 18 de novembro de 2016, surgiu a região de Alola, com um Ash que aparentava ter menos ainda de 10 anos, estilo de arte engraçada, foco nas expressões e cores. E foi um choque, não era algo esperado. Trouxe uma decepção enorme para a juventude apaixonada por Pokémon XY. Na época, inclusive, eles associaram a implementação da produção digital do 2D, ou seja, não animar manualmente cada uma das cenas, como a explicação para esse novo processo. Ou seja, para se modernizar a era digital, um anime mais simples. Todos nós, no fundo, sabíamos o real motivo disso, que eu ouso chamar de o grande regresso da franquia Pokémon. Mais uma vez, o aspecto financeiro e a disputa de mercado interferindo em uma decisão importante. E não me entenda mal, quando eu falo infantilização de Pokémon, eu não espero que seja um desenho cheio de lutas, sangues, brigas, romances, cenas mais 18, não é sobre isso. O meu real problema com o que aconteceu é que Pokémon, a partir de Alola, virou bobo, sabe? Muita piada simples, muita careta. Na época até a dublagem mudou. Muito obrigado, senhor! Ficou uma dublagem claramente de um pirralho. E eu inclusive parei de acompanhar o anime. A transição foi muito drástica. Em certos momentos parecia outro desenho. E o que mais me chateia é que, principalmente em Alola, a gente tem sim boas histórias, reflexões interessantes, enredos de personagens secundários bons. Só que pra você chegar nisso tudo, você tem que aguentar muita coisa, você tem que assistir muita coisa. Eu me estresso só de pensar. E eu sei que muitos de vocês concordam. Eu percebi isso quando eu trouxe um vídeo falando um pouco mais sobre Pokémon XY, que me trazia uma nostalgia boa, de um bom tempo. E muitos de vocês concordaram, e não só concordaram, como frisaram que tudo se perdeu em Alola. Mas é aquela coisa, Alola não é tão ruim. Se você conseguir ignorar o claro apelo ao público mais jovem, tem até boas histórias. E pra quem não assistiu, como eu até pouco tempo não tinha assistido, eu vou tentar mostrar um pouco dessa perspectiva, o lado bom de Alola. Mas isso é tema para um próximo vídeo.